Eu faço o símbolo do São Paulo aqui. Corte de cabelo, na régua, o símbolo do São Paulo. Cabelo, cabeleira. É o seguinte, o barbeiro já chegou, a cadeira tá aqui. Dá uma olhadinha. A cadeira na qual, em algum momento hoje, o Capelanes vai sentar e, ao vivo, será feito o símbolo do São Paulo na lateral aqui da cabeça do... Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no jogo aberto. Pessoal falando, percutindo nessa vitória do São Paulo ontem contra o Corinthians, 2-1. Ficou barato esse placar pelo que o São Paulo jogou ontem, principalmente no primeiro tempo, fazendo uma partidaça, quebrando o tabu, acabando com os argumentos, né, do único argumento que ainda tinha dos corintianos, que o São Paulo não vencia na Neoquímica Arena, ontem venceu. Separei aqui um trecho para vocês do Jogo Aberto, créditos ao canal oficial do Jogo Aberto, link na descrição. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é inscrito, deixa o like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Bom dia! Para você tudo certo, o programa hoje promete, teremos aposta paga. Vamos falar muito desde já de Corinthians 1, São Paulo 2. Acabou o tabu na Neoquímica Arena. Quase 10 anos, o Corinthians sustentou uma vantagem em casa muito longa, mas a crise atual no Corinthians, a falta de reforços, de padrão de jogo, os meninos da Copinha que chegaram agora e que compõem principalmente o banco de reservas, tudo isso pesou a má fase do Yuri Alberto, muitas declarações erradas do Mano Menezes. Põe tudo isso no pacote e aconteceu a primeira derrota do Corinthians na sua casa para o São Paulo. Então, daqui a pouquinho, prepare-se, muitos assuntos para a gente comentar. Você tá ouvindo aí? Barulho do tabu sendo quebrado. Quebrou. E olha lá, gente. Nossa, daqui a pouquinho, tudo isso nos comentários. Antes, o panorama completo dessa partida que deixou a torcida corintiana triste e a torcida do São Paulo feliz da vida e preparada para a Supercopa do Brasil. Quem vai começar a palpitar serei eu hoje. O placar de hoje será 2-1 para o São Paulo. Nossa! 2-1 para o São Paulo. 2-1 para o São Paulo. É 2-2. Aqui está o presente de Ulisses Schiavelli Costa. 2-0 São Paulo. Nossa, Chico. Garbi, para finalizar. Tabus foram feitos para serem quebrados. Caleri, o cara do jogo, esse aqui, ó. 1-0 São Paulo com o gol do Caleri, é isso. Valeu, Caleri, ó. Tamo junto, irmão. Obrigado, hein? É nóis. Os humilhados serão exaltados. O tabu é mantido. Corinthians 1-0, gol de Yuri Alberto. Esse lance aí foi bizarro, gente. Olha, palpite a gente erra e acerta, mas eu tinha uma convicção que São Paulo venceria o jogo. Agora, o placar exato... Nós estávamos na também, disputa, né? Eu e você, até os minutos finais ali, eu achei que eu ia levar. Você tava na dianteira. Se fosse corrida de cavalos, não é? Você tava ganhando e eu resolvi dar aquele sprint final Você e cheguei pegou o lá. carro do Átila e me passou, assim. Agora, comi poeira. ontem aconteceu um negócio surreal aqui no programa, né? Porque o Capelanes e o Sgarbi, eles não têm a mesma idade, mas eles se comportam como crianças, não verdade, é? E resolveram fazer uma aposta, Uma mas uma aposta. aposta séria, alta, arriscada. E para quem não acompanhou isso no debate ou nas redes sociais, olha o que rolou entre Capela e Sgarbi. Ai, Capelanes. Se o tabu for quebrado, tem muita gente que falou assim, você tem que tatuar o São Paulo. A aposta que eu fiz foi do ano retrasado, não no ano passado. Tem que tatuar nada. Mas eu faço o símbolo do São Paulo aqui. Corte de cabelo, na régua, o símbolo do São Paulo. Cabelo, cabeleira. Descabelada. O risco que o Capelani está correndo é altíssimo, porque o cabelo é comprado, né? Então, ele precisa preservar. E aí... Que traíra. Então, é o seguinte, o barbeiro já chegou, a cadeira tá aqui. Dá uma olhadinha.
a cadeira na qual, em algum momento hoje, o Capelanes vai sentar e, ao vivo, será feito o símbolo do São Paulo na lateral aqui da cabeça do Capelanes. E ele apostou, o Sgarbi se deu bem, não vai pagar aposta nenhuma, a gente já cancelou o lado do Sgarbi, depois a gente mostra isso, mas o Capela não vai escapar. Deu a palavra, falou ao vivo, já correu o mundo da rede social, agora tá na boca do povo, né? Não tem o que falar. Mas enfim, vamos para o jogo. Chico Garcia, até que ponto a expulsão do Caetano, ela foi decisiva para o resultado do São Paulo? Ou para você, o São Paulo já entrou em campo para vencer o Clássico? O São Paulo... Assim, Renata, o resultado era previsível. O futebol, ele às vezes inverte a lógica, porque ele permite isso, é o único esporte que permite isso. Mas na maioria das vezes, ela mantém a lógica. Você tem um favorito, você tem um time que está melhor, você tem dois estágios que a gente falou aqui ontem, completamente diferentes. Um time em reformulação, uma reformulação atrasada, em que você não tem muitas opções, muitos jovens para colocar em campo, um time sem confiança, porque essa conta não é só de agora, não é apenas de 4 jogos, vem do ano passado, de um time que briga para não ser rebaixado, com tantas turbulências da gestão passada. E você tem um São Paulo que tem uma base campeã, de um título muito expressivo, mesmo que tenha mudado o treinador, o Carpini foi muito inteligente ao manter boa parte do que o Dorival fazia, manter inclusive a confiança dos atletas titulares, tendo mais opções, porque chegaram alguns reforços bem importantes, e eu cito aqui o Luiz Gustavo, não só pelos 2 gols em 2 jogos, mas pela experiência, pelo profissionalismo, pela rodagem. E você tem muito mais alternativas, né? No segundo tempo a gente falou aqui, Galopo, Ferreirinha, Luiz Gustavo, e o Mano olhou para o banco e tinha o time da Copinha. Faz diferença. Então, desde o primeiro instante, eu discordo do Mano quando ele disse que até a expulsão o jogo era equilibrado. E que o gol do São Paulo sai na única chance. Não, o Luciano já tinha perdido uma jogada antes. O São Paulo já estava encaixando contra-ataques, porque o Félix Torres joga numa linha alta. Então a expulsão ela foi determinante para que o São Paulo mantivesse o seu predomínio. Mas não tem como a gente saber, a gente nunca vai saber isso na certeza, mas eu tenho convicção de que o São Paulo venceria o jogo da mesma maneira, mesmo se fosse 11 contra 11. Agora, o que chama a atenção é que o São Paulo precisava quebrar esse tabu, mas também vivia o dilema da Supercopa do Brasil, que é um título imediato, um jogo só e você pode ganhar uma taça. Os dois contra rivais tradicionais. Contra o Corinthians, a torcida esperava o fim desse tabu e principalmente ela esperava agora pela maneira como o São Paulo vem jogando desde que ganhou a Copa do Brasil. O time está jogando em sintonia com o torcedor. Nas 2 partidas no Morumbi, o São Paulo colocou 45 mil pessoas em cada jogo. E aí tem a festa dos jogadores, da comissão técnica. E o Carpini sai grandão, porque ele chega no lugar de um cara consagrado momentaneamente no São Paulo. O Dorival caiu nas graças da torcida, é um treinador tão diferenciado que está na seleção brasileira. E ele já conquista um objetivo enorme. Teve quase 10 anos para o São Paulo conseguir acabar com o tabu e nenhum treinador ou equipe tinha conseguido ainda. E agora o Carpini e seus jogadores fizeram isso. Não é um título, mas é como se fosse. Porque vale assim, como um título na cabeça do torcedor. Gente, pro torcedor do São Paulo isso era algo muito incômodo. 10 anos que isso não acontecia. E assim, o Carpini ele tem algumas conquistas na carreira que não são títulos, mas pô, você chegar numa final com Água Santa, você tirar um Juventude da zona do rebaixamento e levar para a Série A e você quebrar o tabu, isso nessa curta carreira de um ano para cá, são conquistas que têm, digamos assim, fortalecido essa carreira, curta carreira do Carpini, mas muito promissora. Porque você vê nas entrevistas, é um cara muito ponderado, um cara que sabe onde está, é um cara que tem a real noção do que é o tamanho do São Paulo. E ele disse, inclusive, Renata, que tentou tirar a pressão durante a semana, dizendo que esse tabu não foi construído por esse elenco, que outros tantos treinadores passaram por lá e não quebraram esse tabu. Mas depois ele revelou que internamente existiu uma força muito grande para que o São Paulo quebrasse, porque a chance era enorme. E eu vou dizer mais, eu acho que nessa semana de 2 clássicos tão importantes, o Carpini ele meio que cumpriu o seu objetivo mais possível,
que era vencer o Corinthians, quebrar o tabu e dar essa leveza para chegar na decisão. Na minha opinião, o São Paulo também começou já superior à partida, querendo, vendo que o rival tem problemas, não é? Explorando essas deficiências do Corinthians. Mas a expulsão, na minha opinião, ela deu a chance do São Paulo fazer o que ele queria. O planejamento de voltar para o segundo tempo, poupando 3 jogadores. O Lucas, o Rafinha e o Alisson vão para o banco, porque precisam estar inteiros para a decisão da Supercopa do Brasil. Ele até se arrisca mais, porque 1-0 ainda era um placar pequeno, mesmo tendo um homem a mais, consegue fazer o 2-0 e aí no finalzinho, quando o São Paulo já está se preservando, já está segurando mais o jogo, o Arthur consegue descontar o placar, o Corinthians até fez uma leve pressão, mas nada que apagasse o jogo praticado pelo São Paulo. Não, foi dominante e você vê como o domínio era tanto. O São Paulo se deu ao luxo e acho até que de forma até meio imprudente, porque, enfim, você está na casa do adversário, o Corinthians é sempre muito forte com a sua torcida, nos minutos finais até esboçou alguma coisinha. Mas o São Paulo estava tão confiante que o Carpini se deu ao luxo de preservar jogadores, de poupar atletas para a decisão da Supercopa, de inclusive, dentro da postura do time, e ele reconheceu isso na entrevista, dar uma tirada de pé. Renata, o São Paulo tirou o pé no segundo tempo. E aí o Corinthians tentou, né, numa escapada do Yuri, uma bola na trave. O Wesley entrou fazendo uma bagunça ali como ele faz e tal. E o Rafael faz uma baita defesa. O Arthur faz o gol. Mas foi muito pouco, porque o São Paulo estava muito ciente do seu domínio, tanto que tentou administrar o resultado e aí acabou tomando um gol. Mas foi muito mais por isso que o Corinthians chega ao seu gol do que por méritos, enfim, de toda uma equipe que estava até bagunçada na reta final. Ainda é um Corinthians, na minha opinião, mais desentrosado do que desorganizado e falta o articulador. Talvez quando o Garro puder jogar, enfim, mas falta um cara para pensar o meio-campo que, querendo ou não, ano passado, o Renato Augusto, quando estava em condições, fazia. E hoje não tem esse distribuidor. O Yuri, muitas vezes, buscando bolas, porque ainda mais fica com sem opção, menos, né? Claro. Então o Corinthians teve problemas. E para explicar os problemas, nada melhor do que o próprio Mano Menezes. E aí, galera, pessoal do Jogo Aberto falando da vitória do São Paulo ontem contra o Corinthians, quebrando o tabu, acabou esse único argumento, né, que os corintianos tinham quando iam conversar com algum torcedor são paulino. Mas será a Copa do Brasil. O São Paulo ano passado ganhou a Copa do Brasil e os corintianos ainda falavam, né, que o São Paulo não tinha vencido lá na Neoquímica Arena, mas ontem esse argumento aí, esse tabu caindo por terra. São Paulo fez uma boa partida, concordo com o Chico. O São Paulo até tirou o pé ali no segundo tempo. Se tivesse aproveitado melhor a chance, teria feito 3-4-0 no Corinthians fácil ontem. Mas o importante foi que conseguiu vencer, fazendo um bom jogo. Primeiro tempo mesmo foi uma partida perfeita do São Paulo. No segundo tempo, já na reta final, o time acabou vacilando e o Corinthians diminuiu, mas o São Paulo teve ali a calma, né, a tranquilidade, tocou a bola e esperou o juiz apitar o final da partida. Uma grande atuação do São Paulo ontem, vencendo o Corinthians com todos os méritos. E parabéns também, né, para a arbitragem que não interferiu no resultado da partida. O Caleri até parabenizou, né, o árbitro, que ontem foi uma arbitragem perfeita. Não, até expulsou, né, um jogador do Corinthians lá dentro da Neoquímica Arena, coisa que não é comum da gente ver. Mas foi uma partida perfeita do São Paulo, tirando ali os últimos minutos, né, que o time acabou vacilando. Mas agora é se preparar para essa partida contra o Palmeiras no próximo domingo, final da Supercopa. O São Paulo chega com moral, com a confiança também lá em cima. A gente sabe que o Palmeiras é um grande adversário, mas o São Paulo tem dado muito trabalho para o Palmeiras nesses últimos anos, né? Sempre que estão se enfrentando, o São Paulo está tirando ali proveito, está vencendo. Eliminou mesmo o Palmeiras recentemente da Copa do Brasil. Então tem tudo para ser um jogaço e o São Paulo pode começar muito bem, assim como já começou, né, a temporada, quebrando esse tabu e conquistando um título. Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor tricolor, que está feliz, está contente com essa vitória. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve também no canal, ativa o sino das notificações, vai ter bastante conteúdo aqui. Ativando o sino, o YouTube vai notificar, vai recomendar também todos os vídeos. Valeu, galera, e até a próxima.